Oi, eu sou Bruno Angrisano e você está assistindo ao Palavra Aberta. Nosso convidado de hoje é o deputado do PSL fluminense, Sargento Gurgel, e vamos conversar sobre os deslizamentos de terra em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouquinho nossos cidadãos o que está ocorrendo e demais assuntos aí. Obrigado, deputado. Petrópolis continua sofrendo com as consequências de uma forte tempestade que provocou um deslizamento de terra no dia 15 de fevereiro. No dia 17, outro deslizamento obrigou a evacuação emergencial de um bairro. E no dia 23, a contagem de vítimas fatais chegou a 198, segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro. Deputado, é impossível conter a força da natureza. Mas é possível evitar que tragédias como essas resultem em tantas vítimas? Olha, eu acredito que é possível o poder público diminuir os seus impactos e talvez até impedir algumas, sim. Mas isso demanda de planejamento e tempo, algo que a gente acaba não tendo em razão de alguns fatores importantes. Essa tragédia, por exemplo, de Petrópolis, a gente tem que considerar todo o passado. A gente está falando aí de 2011, a última tragédia no Rio de Janeiro, e 2021. E o que a gente tem de concreto, de pesquisa, de infraestrutura, de educação da sociedade? Porque a gente sabe que são um conjunto de fatores. Tem o fenômeno da natureza, tem o fenômeno da ação humana, ou seja, de quem habita, de quem utiliza esse local, e tem o fenômeno do gestor público. São três fatores que, se não trabalhados e entendidos, causam desastre a essa natureza. E quem sofre é a população que está lá, né? É a população da localidade. Então, eu acho que dá sim, mas tem que trabalhar. Para trabalhar com prevenção, tem que trabalhar com tecnologia, tem que trabalhar com cientistas, nós temos que valorizar a opinião dos cientistas. Nós temos aí universidades capazes de produzir trabalhos que nos levem a uma direção. Então, o gestor público ele precisa ouvir esses cientistas, ele precisa atender algumas orientações. O prefeito que é eleito, ele pode ser de diversas áreas, pode ser um médico, pode ser um arquiteto, pode ser um policial, ele vem da profissão originária dele e ele 90%, 99% das vezes não vai entender daquilo. Mas ele precisa ouvir quem entende, porque ele é um gestor público. Então, ele tem a sua parcela de responsabilidade para evitar essas tragédias assim, de dimensões catastróficas, né, que a gente tem ali. É muito triste ver essas famílias destruídas, ver uma cidade como Petrópolis, uma cidade linda, rica em história, né, rica em cultura, destruída desse jeito, né, destruída sob o ponto de vista arquitetônico, mas também destruída do ponto de vista humano, né? Com o seu ser humano, com o seu cidadão destruído, arrasado, né? Com aquele ente querido arrancado de você de forma abrupta como foi essa, né? Na minha opinião, o que tem que se fazer, eu defendo muito isso e acho que a gente pode chegar a alguma conclusão, primeiro, uma única legislação que trate do assunto. Hoje o que nós temos são várias legislações esparsas. Aí você acaba cuidando de um ponto, você cuida de criminalizar uma ação, beleza, mas tem 90 ações ali que você não está cuidando. Então, você não vai resolver o problema. Então, você tem que fazer uma única legislação com caráter instrutivo, com caráter educativo, com caráter punitivo, com caráter de normas gerais a serem seguidas por gestores, criar um órgão central, na minha cabeça, eu imagino que é algo semelhante à Força Nacional, mas talvez não mobilizado. Mas você imagina que numa tragédia dessa, né, e aí já aconteceu a tragédia, vamos pensar nisso. Aqui não se trata tanto de prevenção, se trata de tentar diminuir os seus impactos. Mas numa tragédia dessa, você vai utilizar enfermeiro, você vai utilizar policial, vai utilizar bombeiro, vai utilizar guarda municipal, vai utilizar forças armadas, ou seja, vai utilizar todo o material humano disponível para ajudar naquela localidade. Então, você imagina que se a gente tem um órgão central que treine esses profissionais, que dê treinamento anual, contínuo, até para voluntários, até para pessoas que, de repente, não ocupam um cargo público, mas se voluntariam, olha, eu quero aprender como agir em caso de deslizamento, eu quero aprender
nesse caso de tragédia, o que fazer. E aí você tem um efetivo ali muito maior para que naquelas primeiras horas se salve o maior número de pessoas possíveis. E, para além disso, se de repente a pessoa sabe, é instruída, pelo menos essas pessoas que habitam esses locais de risco, esses pontos de risco, se ela sabe como se cortar, por exemplo, eu fico atrás de algum lugar, eu vou para outro lugar, eu consigo nadar numa direção contrária à corrente, se houver uma enchente, o que eu tenho que fazer para aumentar a minha chance de vida? Até mesmo em caráter educacional para essas pessoas, né? Porque o que a gente viu ali, aí o que me causou assim, muita tristeza e também assim, muito espanto, né? Porque a gente vendo ali acontecendo, né? Você vê, por exemplo, um ônibus. Nunca se imaginou que um ônibus fosse ser vítima de uma enchente. Porque o ônibus geralmente sobrevive à enchente. Então, eu tenho, assim, imagino que as pessoas que estavam ali achavam, num primeiro momento, que estavam seguras, que estavam dentro de um ônibus. Geralmente arrasta carro, mas para arrastar ônibus, tem que ser uma coisa grandiosa como essa. Mas será que talvez se aquele motorista, se aquelas pessoas dali tivessem essa dimensão logo no início, elas já não teriam tido alguma atitude, logo no início elas já não teriam tido alguma ação que pudesse ter salvo a vida da maioria daquelas pessoas ali, né? Quando a gente vê que a coisa vai acontecendo, a gente vai se perguntando, caramba, como é frágil a vida nesses momentos. Você vê que muitas pessoas resistiram, muitas pessoas se mantiveram vivas por um bom tempo e até conseguiram se segurar em algum lugar. Uma das cenas mais impactantes, quando a pessoa consegue segurar e a princípio vai sobreviver, porque a terra está ali, pertinho. É uma das imagens que você vê isso, só que a pessoa por alguma razão se desprende e vai embora, e depois fica como desaparecido. Eu nem sei o caso específico desse fato que eu estou citando aqui, se a pessoa foi encontrada com vida, mas provavelmente não, porque estava sumida já há bastante tempo. Então, assim, tem o caso de não conseguir localizar as pessoas. Então, será que não tem um equipamento, uma tecnologia de ponta, que num caso desse, não sei, eu não entendo muito bem nessa área, mas vamos imaginar aqui que se de repente há uma detecção de calor através de drone, né, para localizar onde essas pessoas estão, enfim, buscar, né? Eu acho, inclusive como deputado aqui, eu vou tentar na Câmara que a gente consiga buscar o que há de tecnologia tanto para a prevenção quanto para depois do ocorrido, porque realmente causa muita tristeza aquela vida perdida, talvez por um atraso de uma chegada no socorro, talvez por falta de efetivo, por falta de algum conhecimento que ela pudesse ter, que ela utilizaria naquele momento, né? Então, eu acho que algumas dessas coisas nós poderemos fazer. Isso não tem grande impacto financeiro, e talvez tenha um efeito bem positivo, né? Em caso de já ocorrendo essas tragédias, né? Deputado, se a gente busca na memória, a gente fica chocado com a quantidade de ocorrências trágicas no período de chuvas no Brasil. No começo do ano, nós tivemos uma ocorrência relativamente semelhante, um deslizamento sério em Ouro Preto, em Minas Gerais, que felizmente não teve vítimas, mas deixou uma parte de um bairro soterrado. Eu queria refletir sobre esse caso. O bairro que foi soterrado já havia sido evacuado anteriormente pela ação preventiva da Defesa Civil. O senhor mesmo falou da necessidade de um órgão organizado para isso. Seria a Defesa Civil a solução? Dar mais, vamos dizer, financiamento, mais dinheiro, mais poder, até pela lei, à Defesa Civil? Olha, quando se fala em recurso e poder, a gente tem que pensar sempre como vai ser utilizado, né? Então, sem dúvida, esse é um trabalho da Defesa Civil, mas não só da Defesa Civil. É um trabalho em conjunto. Nós temos 3 fatores aí. O que compete à Defesa Civil é o desastre propriamente dito e os fenômenos da natureza, mas você tem também a infraestrutura, precisa também fazer a sua parte. Então, vários desses locais, se tivesse uma infraestrutura sólida, se tivesse um planejamento urbanístico, a ocupação irregular desse solo também causa essa dificuldade de ação do poder público e essa fragilidade nesses locais. Essa ocupação irregular, inclusive, ela também é difícil, porque assim, a pessoa não tem onde morar, ela vai lá e constrói a casa dela. É difícil você dizer que essa pessoa está errada, assim, né? Ela deu o jeito dela para morar, vamos supor, não sei a realidade de cada pessoa, né? Mas isso contribui
para esses incidentes. A falta também de uma resposta, o atraso nas sirenes, e aí tem que se ver. Mas eu diria o seguinte: essas cidades que têm esse potencial de acontecer essas tragédias têm que ser monitoradas com lupa, tem que ter no plano de governo, por exemplo, do cara que for candidato a prefeito, do cara que se propor a representar essa cidade, tem que ter no plano de governo dele ações efetivas para não permitir que isso aconteça. E aí é uma responsabilidade de todos os cidadãos. O que eu quero dizer é o seguinte: a Defesa Civil é muito importante, talvez seja o órgão mais importante nesse trabalho, mas não está sozinha. Há uma parcela de responsabilidade da sociedade, uma parcela de responsabilidade do gestor público local, que é do prefeito, e da infraestrutura, que precisa planejar bem e executar onde ainda é possível. Porque onde já está ocupado, a gente tem a justiça, que às vezes não permite que se desaproprie, desapropriou também para onde essa pessoa vai, será que o Estado consegue dar uma nova moradia, se não consegue, são vários problemas que a gente sabe que não se resolve do dia para a noite. Mas, assim, o bem mais importante, mais precioso de qualquer ser humano é justamente a vida, né? A gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa preservar vidas, né? Eu acho que, assim, acho que a Defesa Civil pode contribuir com esse curso, tanto um curso para profissionais que eventualmente tenham que atuar nessas áreas, né? E com equipamentos, com estudo, equipamentos de tecnologia, isso as universidades também podem ajudar muito, os ambientalistas também podem ajudar muito, o meio ambiente, tantas secretarias de estaduais e federal de meio ambiente também podem ajudar. Eu acho que é um conjunto de fatores, a gente não consegue isolar um e dizer assim, a responsabilidade é toda sua, acho que não tem como fazer isso, né? Agora, o problema acontece a tragédia e a gente vai começar quando? Né? Daqui a 10 anos, Deus que nos livre, né? Se acontecer de novo, o gestor atual vai dizer, mas isso vem de longa data. Sim, vai sempre vir de longa data. Né? Os problemas vão ocorrendo ao longo dos anos. Mas o importante é começar. Começa hoje, para que daqui a 10 anos a gente não tenha que responsabilizar governos anteriores, etc. É o que eu imagino que deva ser feito. Deputado, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aí a oportunidade, sempre à disposição aqui. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você pode acompanhar o Palavra Aberta também no Facebook, no YouTube e no Twitter. Até a próxima.